Você já se perguntou se a lua realmente mexe com as suas emoções? E se aquela pedra que você guarda realmente tem poder? E se Mercúrio retrógrado atrapalhou aquela conversa que você tinha que ter no trabalho? Será que os astros realmente interferem na nossa vida? Hoje eu trouxe um especialista sobre esse assunto para falar um pouco desse assunto e de outros assuntos com a gente. E também Tatiana e José Antônio, da Mitos e Magia, para falar um pouco do muito que é esse universo que do autoconhecimento, da astrologia, dos mitos e da magia. Muito bem-vindos aqui no nosso programa Só Agora. Eu sempre falo que um agora bem vivido, o nosso futuro está garantido. E aí agora, sabendo desses spoilers do futuro, fica mais fácil a gente dar o próximo passo, não é mesmo? Obrigada pelo convite, Mariana. Nós estamos muito felizes de estar aqui com você. É uma honra, Tati. Explica pra gente um pouquinho o que é a Mitos e Magia. Como que surgiu a Mitos e Magia nessa configuração que ela está agora? Então, ela era uma loja física, né? E eu e o José Antônio, nós sempre ficamos com essa vontade, né? De levar mais conhecimento, né, para as pessoas. E aí nós resolvemos abrir a plataforma Mitos e Magia digital para que todos, né? Porque o digital não tem fronteiras, né? Então nós podemos abrir esse caminho do autoconhecimento para várias pessoas. E aí vocês selecionaram, fizeram uma super seleção aí, né? Agulha em palheiro aqui em Brasília, com terapeutas maravilhosos e pegaram várias ferramentas de terapias, não é? Hoje, sim. Quais são as terapias que tem na plataforma? Nós temos 2 tipos, né, de atendimentos, que são os esotéricos, né, e também as práticas integrativas. Perfeito. Né? No esotérico, nós temos os serviços de tarô, runas, astrologia, né? O mapa astral e revolução solar, e também o runas, né? Sim. Jogo de búzios. Então, assim, você tem uma gama, né, de serviços que você pode estar buscando de acordo com que te chame mais, né? Que tenha mais a ver com você. E as práticas integrativas, nós temos aí o atendimento psicológico, body talk, Feldenkrais, massagens, né, terapia sistêmica, genograma, Theta Healing. Tá muito completo, gente. O site tá lindo, tá realmente maravilhoso. Cliquem lá para vocês conhecerem os terapeutas. Só gente fina, inclusive eu estou lá. Exatamente, Mariana está Não só eu, conosco. sem brincadeira, sem puxar a sardinha mesmo. Tem pessoas incríveis e maravilhosas. Só gente boa, né? Sim. Só a nata. Vocês realmente selecionaram assim, uma equipe maravilhosa. Temos também uma terapeuta maravilhosa, que é a Nirvana, e a Vanessa Ministro, que elas não são de Brasília, elas são em São Paulo. Então isso que é bacana, né? Sim. Que você pode chamar pessoas que tenham profundidade, bastante conhecimento para estar junto com a gente na plataforma Sim. Mitos e Magia. Sim, e ainda é uma plataforma nova, né, que vocês estão iniciando agora. Sim. Então vem com a gente junto aí, porque está nascendo aí um grande time, onde eles já começaram também a disponibilizar bastante conhecimento. E esse é o nosso astrólogo oficial aí, que eu convidei ele para falar um pouquinho para gente sobre o ano novo astrológico. Vocês sabem, entendem a diferença aí entre o nosso ano novo oficial do nosso calendário e o ano novo astrológico? Eu queria que você falasse um pouquinho, José Roberto, o que é o ano novo astrológico? Mariana, é muito interessante essa pergunta, porque às vezes as pessoas ficam, né, com essa dúvida. Sim. Qual a diferença do ano novo civil, que a gente conhece no dia 1º de janeiro, para o ano novo astrológico? E tem muita diferença. Porque o ano novo astrológico ele é um marco. Então aqui para nós, no Hemisfério Sul, ele é o equinócio de outono. Então, esse ano aconteceu no dia 20 de março,
às 6h02, o horário de Brasília. E a astrologia trabalha realmente com essa precisão. Por isso que todas as vezes que alguém pretende fazer um mapa astral, a primeira coisa é fornecer os dados. A hora e o lugar. A hora e o lugar são importantíssimos por causa das coordenadas geográficas, latitude e longitude, e que influenciam. E a astrologia é uma ciência milenar. Sim. E que é muito precisa, é matemática. Acreditando ou não, funciona. Funciona. É igual a gravidade. Você pode acreditar ou não, se você jogar do alto vai cair, né? E já tem 30 anos que eu estou nesse percurso com astrologia, né? Legal. Então já atendi muitas pessoas e assim, a gente tem um retorno, feedback, né? Sim. E efetivamente a gente sabe que a astrologia é um relógio cósmico na realidade. Então assim, são os ponteiros que vão girando, os ciclos que vão se repetindo, e se você estiver atento a perceber esses ciclos, você consegue tirar o melhor das oportunidades que o universo está te trazendo. São as tendências, né? Ele vai te mostrando ali as tendências, exatamente. E você pode ir se moldando de acordo com elas, exatamente. Né? Então, o Ano Novo Astrológico, ele é porque o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, aí por isso que comemora esse Ano Novo Astrológico. E aí, como a gente entrou em Áries, feliz ano todo pra vocês, então, gente. Ai, feliz ano todo. Então, feliz ano todo. Brindamos um ano novo. Então, dizem que o ano novo começa só depois do carnaval, então agora é oficial. É oficial. Agora acabou a desculpa, né? Então agora acabou a desculpa da dieta, do treino, dos projetos que estavam engavetados. Agora a gente tem que começar a botar pra quebrar aí, porque o ano começou. E, Mariana, a gente está num grande ciclo de Saturno. E o que isso significa? Nossa, Saturno assim, me dá medo. Mas todo mundo tem medo de Saturno. Porque vê Saturno como aquele que traz o desafio. Mas é através do desafio que a gente cresce. Sim. Então, muitas vezes, Saturno é aquela figura do pai que impõe limites, que impõe as regras. Saturno é o senhor do tempo, é Cronos. Eu tenho ele nas finanças. Tá lá na casinha das finanças. Então ele entrou aqui agora e o que isso impacta pra gente? A gente está no 9º ano do grande ciclo de Saturno, que começou em 2017 e vai até 2052. Então a gente vai ter 36 anos, né? Os grandes ciclos são ciclos de 36 anos. E Saturno ele vai ficar conosco bastante tempo e ele efetivamente recompensa as pessoas que pagam o preço, que cumprem o que deve ser feito, né? Eu normalmente falo que esse grande ciclo de Saturno é como se a pessoa estivesse estudando para um concurso público, sabe? Eu quero passar num concurso para procurador da República. Mas o que você precisa ter para chegar lá? Disciplina, você precisa ter disciplina, ritmo. Constância. Exatamente, nego, né? Vai ter que ralar. Aí, se você ralar, o Saturno no final te dá a recompensa. E o interessante é que a gente está nesse grande ciclo de Saturno, mas o regente do ano, que é uma coisa que todo mundo gosta de saber e pergunta, é Júpiter. Ufa, eu amo Júpiter. Expansão. Aí dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio. Tá. Mas a mensagem dos dois juntos ela é muito interessante. Me conta. Porque Júpiter, ele realmente é a expansão, mas é a expansão do que existe. Né? Então não adianta a gente ficar sentado esperando que Júpiter bafeje a gente com a boa sorte que lhe é peculiar. Então a gente vai ter que fazer por onde. E a ideia desse ano, Mariana, é que efetivamente a gente esteja pronto para montar no cavalo a hora que ele passar. Porque se você tiver feito seu dever de casa, você tem como agarrar a oportunidade. Então, um ano muito bom, quando a gente pensa sobre esse aspecto, né? Sim. Que as oportunidades, elas existirão, né? Mas nós teremos que estar preparados para agarrar essas oportunidades quando elas passarem. Bom, você me falando isso, eu sinto o peso da maturidade aqui, né? Então, assim, já que é um ano da ação, é um ano também de você prestar atenção para ver, eita, para onde eu vou agir? Porque muitas vezes a gente sai atirando para todos os lados e a direção é muito importante, né? Então, se dedicar ao autoconhecimento, buscar, às vezes, uma terapia integrativa ou alguma coisa para te dar clareza, para te dar um norte, às vezes até o seu mapa astral mesmo, né? Para você não perder tempo, né? Com certeza. Porque é um ano que vai te exigir. Vai. E é interessante você estar falando isso, porque o 9º ano do ciclo, do grande ciclo de Saturno, ele tem a ver no tarô com a carta do eremita. Eremita, o 9. É o 9. Então, na realidade, o eremita ele é representado por um homem, né?
que não é mais uma criança, Sim. né? Uma pessoa que já está num percurso de amadurecimento, de tomar decisões com muito cuidado, né? Não são decisões imaturas, não são decisões sem se ter refletido antes. Então, a gente vai ter essa sobreposição, né, dessas duas figuras, tanto Saturno quanto o eremita, que pedem para a gente esse olhar para dentro, esse amadurecimento, né, essa capacidade de, como você falou, escolher realmente o que importa, né? Decidir o que eu realmente quero e a partir daí colocar minha energia em ação. Porque não é simplesmente sair atirando para tudo quanto é lado. Isso aí você está perfeito no raciocínio. Sim. Porque se você vai para tudo quanto é lado, você gasta a sua energia, ao invés de ir na direção que você quer. Então o eremita, ele traz isso para a gente também. E muitas vezes, né, a gente tem um ponto cego que a gente não consegue enxergar a direção sozinho, né? Isso. E com um olhar treinado ou com uma ajuda de... O mapa, para mim, o próprio nome fala, é um mapa, é uma bússola, né? E o próprio eremita, ele carrega a sua lanterninha, isso, né? Ele tem um mapa, ele tem uma direção, assim. E eu acredito mesmo que é um ano que, com poucos resultados, com pouco esforço, a gente vai ter muito resultado, mas tem que ter um esforço, tem que né? ter esforço. E o interessante, assim, os assuntos que vão estar muito preponderantes ao longo do ano, quando a gente pensa em Saturno, tem aquela equivalência natural com a 10ª casa. A 10ª casa é que lugar eu ocupo no mundo, né? Seja a nível profissional, qual é o lugar, o que eu faço, qual é a minha contribuição, né? Uhum. Porque a gente pensa sempre que nós somos seres que são seres coletivos. Sim. Cada um tem o seu papel em determinado lugar. Então, qual é o meu papel? Essa é a questão da 10ª casa, que é o reino de Saturno. E é um ano que a gente vai procurar o nosso lugar. E o Júpiter, que a regência natural dele é a 9ª casa, vai fazer com que a gente tenha muita vontade de adquirir novos conhecimentos. Que legal. Isso e expandir os horizontes, ou seja, é um momento que a gente vai ter de olhar para fora, olhar para cima, naquele sentido de ver o que tem além do que eu não vi ainda. Então, um ano de novas descobertas também. E você falou a respeito dessa busca de autoconhecimento, e na plataforma, na Mitos e Magia, na forma como eu e a Tatiana concebemos a plataforma, é para que efetivamente as pessoas tenham condições de ter esse outro olhar, sabe? Um olhar de fora, que às vezes enxerga o que a gente não está vendo. E aí a pessoa pode utilizar os serviços que estão sendo oferecidos na plataforma, inclusive a astrologia, né? E todos os outros, as práticas integrativas, esotéricas, e talvez descobrir áreas que a pessoa não tenha conhecimento. Por exemplo, eu já fiz um mapa astral, mas além do mapa astral, o que eu posso fazer também que poderia me auxiliar? Então isso aí traria também aquela descoberta do novo, que tem muito a ver com o ano que a gente está vivendo. Expandir horizontes, né? Porque isso que a Tatiana falou é muito interessante, porque a ideia da plataforma é atingir pessoas de lugares que a gente nunca esteve, não conhece, sem fronteiras. E tem muitos terapeutas que falam outras línguas. Exatamente. Inglês, francês, espanhol. Sim. Então ainda pode ir além Brasil, né? E isso que José Antônio está falando é muito importante, porque hoje o autoconhecimento está em voga, né? A saúde mental. Então, é muito importante você ter esse direcionamento daquilo que você está precisando, de ajuda, né? Às vezes você ouvir alguém experiente, né? Que saiba conduzir, né? O cliente, sim. Né? E que possa estar ajudando, né? A equilibrar o corpo, né, como um todo, né, emocional, o físico e o mental, né, sim. Com certeza. Sim, tá tudo interligado, né? Exatamente. E aí tem o Feldenkrais, tem o Body Talk, que às vezes você nem sabe aonde que tá o teu bloqueio e desafio, e o corpo, ele fala, aí você destrava no corpo, destrava na mente, destrava exatamente. Nas emoções, né, é muito legal isso, é um sistema. Exatamente. Mas eu quero saber mais da astrologia, me conta mais. Então, quer dizer que a gente vai estar aí com esses dois
gigantes, né? Porque são dois gigantes, Júpiter e Saturno. Um chamando para responsabilidade, o outro impulsionando também e dando aí essa ajuda, mas ao mesmo tempo essa autorresponsabilidade, né? E o que mais? O interessante, Mariana, é que esse ano, ele é um ano peculiar. Assim, nós tivemos o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, em que houve um stellium, que significa vários planetas no mesmo ponto em Capricórnio, que efetivamente representa um marco. Eu gosto de pensar a astrologia como ciclos, e o ano de 2025 é um ano que ciclos se repetem. Então, assim, é um ponto que eu quero conversar. Então dá para ter spoiler, né, dos Sim, passados. dá para ter spoiler do passado, sem dúvida nenhuma. Então, assim, em 2020 a gente teve, por exemplo, um spoiler da peste negra, que matou milhões. E os aspectos se repetiram. Eu tinha até posto isso no meu Instagram. Então, na realidade, agora em 2025, a gente tem um spoiler do ano 1989. E o que esses dois anos têm em comum? Então, é sobre isso que eu queria conversar com você, com a sua audiência. Porque o que acontece? Os planetas, a astrologia trabalha com 8 planetas do sistema solar, inclusive Plutão, apesar de a astronomia não mais considerá-lo como um planeta. Mas para a astrologia ele é um planeta. E ele é o regente de Escorpião. Cada planeta tem a sua regência, né? Algum signo que ele seja regente. Além dos 8, a gente tem o Sol e a Lua. Então, o que acontece? Esse ano é um ano muito interessante, porque a gente tem planetas mais lentos mudando de signo. E isso daí, esses planetas, quando eles são mais lentos, eles atingem uma geração inteira. Então, por exemplo, Júpiter, ele fica 1 ano num signo. Saturno fica 2 anos e meio. Urano fica 8 anos. Netuno fica 14 anos. E Plutão fica de 12 a 30 anos em cada signo. E o interessante é que esse ano, Júpiter está mudando, Saturno está mudando, Urano está mudando, Netuno está mudando e Plutão acabou de mudar no passado. E aí, você vai mudar também? Garotos, você também tem que mudar, Tem que mudar, né? acompanhar o ritmo do cosmos. Tal como é em cima, é embaixo. Tal como é em cima e embaixo. Então, assim, por exemplo, a gente falou da regência de Júpiter. Sim. Júpiter, esse ano, ele vai ficar em Gêmeos e depois ele vai para Câncer. E os planetas eles vão passando pelos signos e às vezes eles ficam melhor posicionados ou não tão bem posicionados. Júpiter, quando está em Gêmeos, que é o que ele está agora, o senhor da expansão, da oportunidade, ele está num signo super mental. Sim. Né? Só que ele vai passar para Câncer, onde ele se sente muito melhor. Tá. Então o ano de 2025 tem essa característica também de, a partir da entrada de Júpiter em Câncer, a gente ter um olhar diferenciado para a família, para as pessoas que estão mais próximas a gente, para os nossos pais, para os nossos filhos, para as pessoas que estão conosco, para as pessoas que moram na mesma cidade que a gente, porque Câncer fala da raiz, fala do país, fala da identidade. Então bom. ele traz esse alívio. Essa é uma boa base, né? É uma pra boa nossa saúde base. mental. Exatamente. Se a família estiver equilibrada. Se a família não estiver equilibrada, manda todo mundo para terapia. É. Se a mãe, se o pai, né? Se estiver incomodando muito, mas faça um convite delicado, deixe o site aberto, dê de presente uma terapia. É exatamente isso. É cuidar um dos outros, né? Isso é a família. Isso é cuidado. Sim. Isso é cuidado. Então, no dia 9 de junho, a gente vai ter essa passagem de Júpiter para Câncer. Legal. Né? Só que não vai ser só Júpiter que vai mudar. Eita, tava até aqui, tava bom. E aí? Não. Agora, depois de amanhã, dia 30 de março, Netuno sai de Peixes, onde ele se sente dele, muito né? bem, porque é o reino dele, Sim. e vai para Áries. Então a coisa já Desafio. começa a mudar. Por quê? Peixes e Netuno, eles não deixam as coisas muito claras. Fica meio subentendido e às vezes é dúbio. É como se fosse um ninja que joga aquela fumaça e você não consegue ver. Tentar agarrar um peixe é muito difícil, ele escorrega pela tua mão. Então, normalmente, Peixes fala da nossa capacidade de fé naquilo que você não sente de uma maneira física, mas você sabe que existe.
Mas é sutil. É sutil. A energia pisciana e a energia netuniana, ela é assim. A gente acabou de ficar desde 2011 nessa energia. Só que o que acontece? Muitas vezes, como você não consegue ver a coisa como ela é, aí vem as fake news, por exemplo. Entendi. Aquelas dificuldades que as pessoas têm normalmente de entender, mas o que está acontecendo de fato? Perfeito. Alguém pode me explicar? Porque com Netuno em Peixes é mais difícil. Porque a energia pisciana não deixa as coisas claras. Não deixa. Só que o Netuno vai entrar agora em Áries. E aí o que acontece? Áries é aquele impulso. Efetivamente, é a energia que a pessoa tem para ir atrás do que ela quer. Só que Netuno vai entrar. Então o que acontece? Para que eu bote a minha energia em andamento, eu tenho que ter um motivo. Eu tenho que ter um porquê. Eu tenho que ter um ideal. Então esse ano a gente vai querer ter ideais para lutar. É importante que a gente veja propósito no que a gente vai fazer. Porque caso contrário, não vai acontecer. Então tem que ter um foco, né? Tem que ter aquilo que a gente estava falando no começo, tem que ter um para quê? Tem que ter uma direção. Um motivo, tem que uma ter direção. Exatamente. Uma clareza, né? Isso, uma clareza de propósito. Então, assim, a gente vai passar agora, depois de amanhã, por esse aspecto, né? Sim. E no dia 25 de maio, aí a gente vai ter a saída de Saturno em Peixes e entrando em Áries. Saturno, dentro daquela estrutura que a gente estava conversando, ele não se sente bem em Peixes. Então, assim, ele fica numa posição que é meio inerte, sabe? Quando você não sai muito do lugar. Sim. Agora o Saturno vai entrar em Áries. Ele não se sente muito bem em Áries, porque ele está no signo da queda. A astrologia tradicional coloca os planetas nos signos, estabelecendo se eles estão melhor ou pior posicionados. Então Saturno, quando ele entra em Áries, ele está no signo da queda. Entendi. E aí significa o seguinte: Saturno é o pai e olha para Áries como se fosse uma criança. Ele tem aquele olhar de querer que aprenda alguma coisa com a experiência. Antes de você agir, pare e pense. Veja se efetivamente isso vai ser importante para você ou se isso é bom para você. Não seja impulsivo nem ansioso, Isso. né? Assim, É isso. No sentido de fazer com que a pessoa reflita antes de agir. Não agir só por impulso. Mas a pessoa ser capaz de olhar e falar assim, não, peraí, é isso mesmo que eu quero? Qual é o planejamento disso? Quais são os próximos passos? Aonde isso vai chegar? Isso é o Saturno em Áries também. É claro que isso vai fazer, para os arianos de um modo geral, um pensamento diferente, porque Áries é o signo onde o Sol está exaltado, né? O Sol se sente muito bem lá. E não tem nenhum outro símbolo na astrologia mais forte que o Sol. É por isso que a gente pergunta muito, qual o seu signo? Qual o seu signo? Solar. Porque é o seu signo solar. Então, assim, Áries tem muita autoconfiança. Agora, Netuno e Saturno entrando no signo, a coisa vai mudar um pouquinho. Então é possível que esses impulsos não aconteçam da forma como aconteciam antes. Entendi. Irrefletidamente e sem pensar em consequências. Então a gente vai ter essa mudança também. Uma outra mudança que eu queria destacar com você, com a sua audiência aqui também, é a questão de Urano. Urano, hoje, ele está no signo de Touro, mas ele vai passar para Gêmeos. Durante o período em que Urano esteve e está em Touro, nós vivemos um período de muita preocupação com as questões climáticas, né? A gente ficou muito preocupado com isso porque a Terra, Touro, mostrou que a coisa não está legal. Sim. Né? E hoje já tivemos várias ocasiões. Terremoto hoje, né? Alta. Terremoto, tsunami, assim, esse aumento da temperatura global, então tudo isso é o reino de Touro e Urano ficou dentro dele. E pensando nos ciclos também, o Urano, 84 anos antes, ele esteve na mesma posição e grau onde teve um terremoto no Peru. Então a gente teve essa repetição. Como eu te falei, a astrologia ela é cíclica. E Urano ele vai atravessar para o signo de Gêmeos. E é muito interessante porque quando a última vez que Urano esteve em Gêmeos foi de 1941 a 1949. E foi exatamente quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Eita. Quando teve Quero todo mundo meditando e orando, hein? Quando teve a criação da ONU,
Quando, sabe, a Guerra Fria, Sim. tudo aconteceu naquele momento. E Urano ele é muito acelerado. E vai ter um período agora que ele estará em Gêmeos, formando um aspecto muito harmônico com Plutão, que entrou em Aquário. E o Plutão em Aquário foi um momento que todo mundo ficou falando, desastre aéreo, Plutão em Aquário, tudo isso é Plutão em Aquário. Mas Plutão em Aquário, ele está trazendo também um avanço tecnológico fenomenal, sem precedentes. E aí, no final das contas, Urano em Gêmeos, que é um signo mental e super inteligente, ele vai acelerar porque ele é a oitava superior de Mercúrio. Os planetas ainda têm um outro que vai numa vibração mais alta ainda. E Urano vai numa vibração mais alta de Mercúrio. E ele vai estar no signo em que Mercúrio rege. Então, assim, as pessoas que nascerem com esse aspecto vão ser geniais. Vão pensar fora da curva. Então, para nós que já estamos encarnados aqui, é o momento de pensar fora da curva. É aprender o que vem de novo. Eu acho que o desafio agora é saber... É a mente do principiante, né? Exatamente. É aprender o novo, que talvez o que a gente já saiba vai ficar obsoleto, né? Vai. Vai porque a coisa está mudando e vai mudar muito mais. Então a perspectiva agora é da humanidade chegar a um ponto de tecnologia sem precedentes, que a gente não consegue nem conceber agora. Então, assim, esse período todo, ele está requerendo da gente a flexibilidade. A Tatiana falou sobre saúde mental, e a saúde mental está diretamente relacionada à flexibilidade. Com certeza. Estruturas muito rígidas quebram. Estruturas flexíveis, elas se dobram. Então fica mais fácil vivenciar essa mudança com a flexibilidade e com essa postura que você falou. Sim. Que é a postura de alguém que está aprendendo o novo. Perfeito. Gente, esse assunto é um assunto que a gente ficaria aqui, né? Assim, já deu para entender. Se você quiser ver o teu próprio mapa, ver aonde que esses aspectos estão, no site você consegue ver o teu mapa astral, talvez fazer outras coisas mais aprofundadas. Se você gostou dessa nossa entrevista, faz um comentário aqui, porque aí a gente consegue te ver, né, Zé? Sim. Se você não comenta aqui, a gente não consegue te ver. Comenta qual que é o teu signo, qual que é o teu ascendente, se você sabe qual que é a tua lua, coloca aqui que a gente quer saber qual que é teu signo, qual que é teu signo solar, para a gente também ver o que vai impactar aí nesse novo 2025 para você. Então já viu que esse é um ano da responsabilidade, não dá para terceirizar, é agora que é a hora de você transformar a sua vida, transformar a sua realidade, e ainda bem que a gente tem muitas possibilidades também, né? Porque a gente está com muitas ferramentas aí para nos ajudar a fazer desse ano também um ano maravilhoso, né? Exatamente. Porque hoje a gente tem conhecimento, tem as dificuldades, mas também tem todos os benefícios. Tem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas. E é importante que as pessoas busquem, né? Que elas estejam abertas, né? Alex, eu vou pedir só para você colocar o site aqui, você pode colocar na legenda, por favor? Exato. E você está aberto para você buscar mesmo internamente, né? As suas questões, as suas sombras, aproveitar um momento, né? Do eclipse, né? Eclipse é o que está tudo, é o oculto, né? Que vai acontecer agora, né, Zé? Então, assim, é importante a gente abrir essa porta, né? Interna, acessar o seu autoconhecimento e ter o seu autoconhecimento e buscar mesmo, né, as suas respostas para as suas questões relacionadas a tudo, né? A trabalho, relacionamento, família, amigos e a outras coisas, sim, né? Sim, às vezes até o que você precisa nesse momento da sua vida, né, para você despertar. Uma resposta, né? Que no momento que você esteja precisando, uma dificuldade que você está passando, é muito importante você ter esse apoio. Gente, então muito grata pela companhia aí de vocês. Nós agradecemos. E até a próxima, viu? Nós agradecemos. Adorei. Foi ótimo. Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.